Estamos diante dos últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja do corpo de Cristo. Quando a Bíblia fala de dias, horas, últimos dias, é porque de fato chegou o momento que a humanidade vai conhecer o seu líder mundial. A humanidade vai conhecer aquele que realmente milhares, milhões, bilhões, e durante esses milênios vem buscando, tentando estabelecer um governo mundial nessa terra. Isso vai acontecer. Isso é bíblico, é profético no Velho Testamento, nos profetas maiores e menores, também nos evangelhos do Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus falou sobre esse assunto aí, que vai acontecer esse momento que a sociedade está querendo realmente que haja um líder mundial para eles. Tudo bem. Até que esse momento chegue, até que esse dia chegue, até que essa profecia venha acontecer, tem alguma coisa que deve ser analisado com muita atenção, e são dois fatos muito importantes que antecedem também esta tão esperada proposta mundial. O primeiro fato é que você que está me observando aqui, falar contigo nesse momento, está acontecendo uma batalha, uma guerra local, regional, entre a Ucrânia e Rússia e Ucrânia. Ucrânia, um país que fez parte do bloco da antiga União Soviética, da Guerra Fria, e agora, depois, a partir dessa Guerra Fria ter terminado, então realmente houve as separações de muitas nações e ficou esses blocos separados, e surgiu a Ucrânia, que antigamente era a capital da Rússia antiga, a capital intelectual, capital bélica, capital realmente do poder, centro nervoso, da inteligência da antiga União Soviética era a Ucrânia. E realmente se percebe que o atual presidente da Rússia ele está totalmente fissurado, totalmente desesperado, com sangue nos olhos, para tentar a todo custo conquistar a Ucrânia, porque realmente ele quer resgatar, ele quer fazer de volta, trazer de volta, restabelecer o Império Russo, que foi um império, sim, para muitas pessoas que viveram próximo ao Império Russo, e na Europa ocidental, oriental e na Ásia, soube que realmente era um império avassalador, um império totalmente genocida, destruidor. Então, só que tudo isso ficou na história, passou como passou a Segunda Guerra Mundial, com as atrocidades do então líder neofascista Adolf Hitler e das suas façanhas totalmente diabólicas, vindo dizimar praticamente 6 milhões de judeus, e sem contar outros mais que não faziam parte do alinhamento étnico-cultural que ele queria estabelecer para a Alemanha, e assim espalhar a eugenia para o mundo todo, de uma forma assim totalmente grotesca, pesada, e derrubando, destruindo todos quantos se levantassem contra a sua proposta. Então, todo o império ditador, império avassalador, principalmente contra o povo de Israel, vai ter suas consequências mais tarde, como teve as nações passadas que tentaram, sozinhas ou com coalizões de nações, foram dizimadas, pulverizadas e saíram do mapa mundi da época e de uns tempos modernos para cá também. Por mais que estamos vendo uma batalha hoje, que quero chamar a tua atenção aqui, que é muito importante, porque a profecia está em curso, e é uma profecia muito forte que vai acontecer agora, só que a mídia mundial, a geopolítica mundial, os geopolíticos, né,
os políticos de guerra, realmente, os pensadores, cientistas de guerra, poucos estão vendo realmente que existe uma profecia oculta chegando para acontecer. E interessante, eu quero passar para você essa verdade aqui. Olha só, quando você observa essa batalha de a Rússia contra a Ucrânia, alguém pode dizer, mas por que a Rússia, com todo o poder bélico, com todo o poder estrutural, histórico, de potência mundial, que rivalizou muito tempo ali contra os Estados Unidos na Guerra Fria, mostrando para o mundo todo, nas suas paradas militares, seus mísseis, tudo mais, aviões e um exército. Hoje é uma potência mundial de exército também, por ser um país, né, muito grande, né, em território e também uma população muito grande. Então, realmente, só que, na verdade, esta proposta, a profecia, não está ligado com a Rússia contra a Ucrânia, tá certo? Mas é uma profecia que está em curso, mas ali essa batalha de Rússia contra a Ucrânia é um ensaio, é um reflexo, é um momento que posso analisar que o que vem pela frente é muito mais pesado. Pesado, digo, para aqueles que estarão ligados com a Rússia, porque a profecia fala que haverá uma batalha de Gog e Rússia atualmente contra Israel. E fala que a Rússia não virá sozinha, não subirá sozinha da sua terra para tentar invadir, destruir, dizimar Israel. Virá com um conglomerado de nações aliadas, entre aspas, né? E só que quando essa batalha está sendo assim totalmente divulgada, televisionada, passada para o mundo, as opiniões ficam sempre a favor ou contra, há partidos, há ideias diferenciadas, há princípios e valores totalmente ali, balanceando realmente uma batalha. Só que Putin representa hoje a Rússia na Bíblia e na profecia de Ezequiel 38, mostra que esta batalha realmente vai acontecer. Então, Rússia, Gog da Bíblia, Velho Testamento, profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39, mostra claramente que vai acontecer. Interessante, mera coincidência ou não, mas o atual presidente da Ucrânia, que no passado era um artista de teatro, de cinema, passou a ser o presidente da Ucrânia e, de repente, cresceu em popularidade, cresceu em respeito, em honra e demonstrou realmente a sua capacidade. Ele é também judeu. Volodymyr Zelensky, ele é um ucraíno judeu, é de família judaica. A Ucrânia tem muitos judeus. Na Rússia também teve muitos judeus. Só que o que eu quero mostrar para você aqui, essa batalha que está tendo com a Rússia e a Ucrânia é uma prefigura do que de fato vai acontecer. Tá certo? Porque as pessoas não estão percebendo a profecia. Estão dizendo que por que a Rússia não destrói a Ucrânia? Agora o Putin falou que vai querer destruir a Ucrânia agora e pedir para todo mundo sair de lá. Sair todo mundo, diplomata, todos os representantes das nações, estão lá nas embaixadas que for, estrangeiros que for, que não pertencem à Ucrânia, saia porque vamos agora, de fato, bater o martelo pesado e vamos dizimar, vamos destruir a Ucrânia. Pois bem, mas parece que realmente isso já aconteceu no passado. Já vim falando? Pois bem, pode até acontecer, tudo é possível, né? Quando a pessoa está determinada com uma obsessão de querer dominar, crescer, fazer acontecer, ele não importa quem está pela frente. Se ele tem um poder, ele vai usar esse poder. Pois bem, agora, a profecia está mostrando que a Rússia ela está numa posição muito delicada, porque vamos olhar para o contexto sociocultural da Rússia hoje. Vamos lá para a economia da Rússia hoje. A economia da Rússia está afetada. A economia da Rússia está quebrada. Interessante porque, exemplo, ela diz que lançou um míssil atômico, alguns mísseis atômicos sobre a Ucrânia, né? E esses mísseis custaram muito caro, muito caro para a economia russa. Ela já perdeu, segundo a estatística de
de política, políticos, cientistas políticos, todas as pessoas envolvidas com a política, envolvidas com essas guerras aí, analistas e tudo mais, jornalistas de mídia e tudo mais, juntos ali, falam que a Rússia perdeu praticamente quase 1 milhão de soldados nesta batalha, que também não se fala isso aí, tá certo? Só que, olha só como que é o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, e a sua visão, que ele está usando, a sua estratégia de usar a batalha contra a Rússia, não de encarar de frente o grande Golias, né? A Rússia é o Golias e a Ucrânia é Davi. Interessante. O Putin é um grande guerreiro, pertenceu ao governo russo no passado, então teve um histórico de policial, de militar na sua história. Zelensky não foi. Só que interessante, era como Golias, um homem de guerra. Olha interessante isso aí. Golias era um homem de guerra. Homem de guerra. E quando Davi foi falar com o rei Saul para poder lutar contra Golias, ele falou: você não pode lutar contra ele, você é um menino. E esse é um guerreiro, Golias, um homem de guerra, desde a sua infância, da sua juventude. Então, o que seria? Totalmente contraproducente, é inoportuno, totalmente fora de contexto, muito sem juízo você fazer isso aí. E é interessante que Davi lutou com ele e venceu ele. Pelo poder de Deus. Isso é interessante, pelo poder de Deus. Porque Davi tinha o Espírito Santo de Deus nele e o poder de Deus. Quando ele pegou a funda, que é uma tira inteira de couro, e no meio, ela larga no meio e coloca tipo estilingue, né? Que tem hoje, né? Só que o estilingue hoje é feito com uma coisa elástica, né? Só a parte que vai a pedra é de couro, mas ele é totalmente de couro, grande assim, entendeu? E uma parte larga assim que encaixava a pedra suficiente, tamanho suficiente para poder derrubar o adversário ou qualquer presa, qualquer adversário que viesse pela frente. E Davi então pegou a funda, colocou a pedra, tá certo, e soltou em cima de Golias. Então essa pedra pegou, literalmente falando, na sua testa e matou Golias. Interessante. Se fosse então numa batalha, seria com um tiro de fuzil R-15, a longa distância, bem na testa do adversário, opositor gigante. Derrubou, venceu. E Volodymyr Zelensky está usando a mesma estratégia que Israel está usando contra seus inimigos em volta de Israel. Perto, distante, está usando o seu sistema de guerra. Ele está dizendo abertamente que não quero matar os meus irmãos russos. Volodymyr Zelensky está dizendo isso aí. Está dizendo para a mídia mundial, para todo mundo também. Está falando para a mídia mundial. Está falando porque ele mandou milhares de drones para a Rússia. Ele poderia mirar para as casas, residências, prédios, indústrias, comércios, centros comerciais, para poder tentar destruir, mostrar que eu estou contra o povo russo. Não. Ele está fazendo uma batalha cirúrgica, uma batalha de inteligência, batendo no tendão daqueles, no tendão da Rússia, que seria destruindo o ponto estratégico da economia russa, para minar e deixar a Rússia totalmente desfavorecida de condições, de recursos, para poder realmente continuar uma guerra que já começou errado. Tá certo? É um cavalo que ele brigar com um coelho. Já começou errado. Então, o que seria todo o orgulho, toda a arrogância, toda a prepotência de um homem grande, que se acha grande, poderoso, forte, em qualquer época, o fim dessa pessoa foi descrito, cantado, dizer que vai acontecer coisa errada com essa pessoa, porque está sem humildade. É interessante que fala em Provérbios, fala que a humildade precede a honra. E Putin, na sua toda a caminhada, nunca foi humilde o suficiente para dizer, não, eu não vou lutar contra o Ucrânia. Ele foi arrogante, prepotente, ele matou muitos ucranianos, com mísseis, bombas e tudo mais, matou, massacrou, fez estragos tremendos.
carnificina total, um genocídio total. E a mídia mundial, a ONU e todo mundo que é. Pois bem, a Bíblia fala que essa Rússia, hoje ela está tipo assim, está grandona, né? Recentemente agora, ela soltou um míssil lá, não sei se foi pelo Mar Vermelho, tá certo? Aqui pela Crimeia aqui, ou se foi lá por cima lá, mas soltou um míssil, um drone que caiu na Romênia, num edifício, tá certo? Se caísse numa praça comercial, qualquer lugar tivesse mais gente, mataria muito mais gente inocentes. Mas todo mundo ficou quieto, todo mundo abafou. Não, foi um erro de cálculo. O drone ele perdeu a rota e foi lá no prédio da Romênia. Tudo bem, é divisa, tal, tudo pode acontecer. Pois bem, o que está acontecendo é que a Rússia, Gog, na Bíblia, ela vai ser julgada por Deus. Por quê? Durante 100 anos de comunismo, a Rússia ela matou dos pogroms do começo do século passado, começo do século XX, final do século XIX para o século XX e começo do século XX, matou milhares de judeus. Matou milhares de judeus, matou muitos judeus. E veio matando. Interessante, a sociedade não percebe. Matando judeus, matando, esculpindo, um genocídio foi tremendo. Isso a história não comenta. Exemplo caso também da Alemanha, de Hitler, mataram 6 milhões de judeus. Tudo bem? Quem está preocupado? Todo mundo, todo dia morre pessoas, mas foi uma carnificina, foi um genocídio. Foram julgados os generais? Foram sim, por quem? Caçado pelo Mossad, o grupo de inteligência de Israel, criado pós a Segunda Guerra Mundial, foi no encalço de todos os culpados, tá certo? Oficiais da SS, né? Nazista, e achou todos eles e julgou eles no tribunal de Nuremberg. Mas se for deixar pela ONU, deixar por qualquer autoridade do mundo, não haveria interesse algum de correr atrás dessas pessoas. Estavam só até agora, morreriam de paz, tranquilo, sossegado, uma vida boa. E assim está sendo hoje a mesma coisa. Assim está sendo a mesma coisa. Israel está sendo alvejado, criticado, massacrado, chamando Israel de genocida. Israel está dizendo, estou atacando pontos específicos onde o inimigo está com as suas armas, com seus arsenais bélicos para tentar destruir Israel. E está mostrando isso aí, mas não está tendo nenhum resultado. A mídia mundial, a opinião pública mundial, e já todo mundo acha que Israel é culpado, Israel deve ir para o banco dos réus. Pois bem, isso seria de acontecer. Isso também é profético. O Senhor Deus falou também lá atrás, quando Israel não obedecesse aos seus mandamentos, não obedecesse a sua palavra, seria perseguido pelas nações, seria perseguido, hostilizado, rechaçado pelas pessoas das nações, por toda parte que fosse, pelo mundo todo, os países que fosse mandado, seria realmente hostilizado, como aconteceu no passado e está acontecendo agora. Isso é muito importante. A profecia ela tem cumprimento e está acontecendo com Israel. Mas, acima de tudo, Israel é um povo de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel não é uma nação qualquer. Israel é o povo de Deus. Israel são os profetas, os apóstolos. Israel são Jesus. E as profecias vão dizer ainda que Israel vai ter um período de reinar como o Messias, que virá por 1000 anos na terra. Só que hoje Israel passa por isso, porque o próprio Israel também não entende esse momento. Mas a profecia fala sobre Gog e Rússia, que vai acontecer esse momento. Onde que? O que está acontecendo hoje com a Rússia? Tá certo? Os seus aliados virá julgamento dentro de em breve. Eu quero mostrar para você um texto aqui rapidamente,
onde a Bíblia fala, vou citar alguns nomes, para você poder pesquisar esses nomes, são nações que estão vivas, atuantes, e todas elas já estão prontas, alinhadas com a Rússia, e todos esses países já têm bases militares russas e estão todos já esperando a Rússia qualquer sinal para vir atacar Israel. É muito interessante ver aqui. Vou citar para você, então, fala assim que no momento que Deus fala, ele fala assim, filho do homem, dirige o seu rosto para Gog, hoje Rússia, terra de Magog, na região da Rússia, antiga União Soviética ali, todo aquele território ali, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele, contra Gog, e fala assim, e diz, fala, assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel, eis que sou contra ti, eis que eu sou contra ti, Deus está falando isso aí, Deus é contra Gog, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Aqui Deus está dizendo aqui, falou lá atrás, há 2.700 anos atrás. Deus falou essa profecia para Ezequiel. Ele fala assim, então, te farei voltar. Você vai subir. Ele fala assim, porei anzóis nos teus queixais e te levarei a ti e com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, uma linguagem da época passada, que se usava cavalos, não tanques de guerras, tá certo? Todos eles vestidos de armaduras, completa uma grande companhia, um grande exército, com pavês, com escudo, manejando todos a espada, linguagem passada, mas a linguagem de hoje, tanques de guerra, aviões, tá certo? Contra-torpedeiro, navios, helicópteros, droners, enfim, todo o arsenal de guerra moderno, tá certo? Da mais grau de poder, mais alto grau de poder. Então você pode transferir essa profecia para hoje. Ele fala assim, Pérsia, quem é Pérsia hoje? Irã, está citando aqui, uma profecia que foi falada há 2.700 anos atrás. Está vindo ao seu cumprimento. Pérsia, Irã hoje, que está de guerra lá com Israel, tá certo? Cuxi, e os Depute, Líbia, tá certo? Com todos os escudos de capacete, Gomer, ali, região da Alemanha ali, porque a Alemanha vai entrar no julgamento também, devido à sua carnificina, seu genocídio contra os judeus. E todas as suas tropas, Togarma, aqui está, Turquia, no extremo norte, as nações ali da antiga União Soviética, leste europeu, da Eurásia ali, leste europeu ali, da Eurásia ali, e fala que então, extremo norte, todas as suas tropas, sim, muitos povos contigo. E aqui Deus fala assim, prepara-te, dispõe-te, tu e todas as suas companhias, seus exércitos, que se reuniram a ti, serve-lhes tu de guarda. Esta palavra aqui, ó, serves tu de guarda para eles, que seria, faça-se líder desse grupo, seja líder desse grupo, seja o cabeça desse grupo. É o que está acontecendo, que a profecia fala. Vladimir Putin, a Rússia, é cabeça de chave dessas nações, da profecia de Ezequiel 38, que ele está encabeçado para poder reunir e vir realmente contra Israel, breve, para poder atacar Israel e dizimar Israel, espoliar Israel, roubar Israel. Mas o texto, quando você leu todo o texto, fala que Deus de Israel vai mandar fogo do céu, enxofre, pedra, granizo sobre essas tropas e vai haver uma perturbação nessas tropas, da qual eles vão guerrear entre eles mesmos e Deus vai destruir todo esse grande exército no deserto de Israel, que corre ali do Líbano ali, tá certo? Até o mar Mediterrâneo. Este é o momento que você pode perceber
essa bravata, essa guerra de Rússia contra Ucrânia, de Zelensky, judeu, Gog, é um ensaio, logo, logo vai acontecer que haverá realmente esta batalha. Poderá ser que Putin não esteja no poder, porque o seu segundo homem da Rússia, o segundo homem da Rússia em poder é Dmitry Medvedev. Esse é uma pessoa, segundo falam também os historiadores, cientistas políticos, ele é uma pessoa pragmática, incisiva, radical, duro, não aceita mais essas propostas do Ocidente, ficar impondo para a Rússia retaliações, embargos. Isso é uma pessoa muito perigosa. Pode ser que não seja o Putin que vá encabeçar esse avanço, essa batalha contra Israel. Poderá ser que seja Dmitry Medvedev. Mas quem for, tá certo? Vai vir, porque as profecias estão chegando ao seu cumprimento. Então, é importante você ter essa noção, esse entendimento, porque a palavra de Deus é uma palavra aqui de profecias. O que Deus falou no passado pelos profetas, para as nações passadas, de suas dizimações, exterminação, sentença, juízo, aconteceu. E que Deus falou para o profeta Ezequiel sobre Gog, Rússia hoje, e os demais aliados, será cumprida no seu tempo, em breve. Porque quando acontecer esta batalha e haver essa destruição, o impacto grande, tremendo, assustador, aterrador em toda a humanidade, vai fazer com que, então, apresente-se para o mundo o anticristo. E nessa sequência, então, vai ser 2 momentos que o anticristo vai ter grandes motivos, grande força para poder dizer que vai trazer paz e segurança para as nações, porque haverá 2 eventos catastróficos terríveis que vai balançar realmente a humanidade, que será o impacto desta batalha de Gog, Rússia hoje com os aliados, sendo destruída por Deus, num poder sobrenatural sobre essas nações. A mídia vai mostrar isso aí, e vai ser um impacto muito grande. E também as nações desses países também serão destruídas, dizimadas. E aí você tem, na sequência, você vai ter o arrebatamento da igreja. Que também será um impacto gigantesco, onde milhões de pessoas sairão da terra. Nem bem a sociedade está ruminando, entendendo o que aconteceu lá no deserto de Israel, onde as tropas que estavam lá, gigantes, tropa poderosa, foram dizimadas e não sobrou um soldado para contar a história do que aconteceu. E em seguida vem o arrebatamento da igreja. Então você fica atento, porque é o momento que isso vai acontecer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Toma a peito esta proposta. Essa profecia vai acontecer. Essas profecias virão ao seu cumprimento. E você que vai ler, vai ouvir, vai assistir esse vídeo até o final, você possa então entender que é tempo de você preparar teu coração, abraçar a fé no Senhor Jesus, vir para Ele, permitir que Ele venha fazer uma obra no teu coração e abraçar Ele como teu Senhor Salvador da sua vida, para que você tenha uma vida eterna em seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus, e até o nosso próximo estudo. E venha fazer parte do nosso canal, zecopregador@gmail.com. Também se inscreva no nosso canal e compartilhe esse estudo, que é muito importante. Dá um like, também é importante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço, até o nosso próximo estudo.